Hoje nós vamos conversar sobre um tema bem importante para a igreja. Talvez você lembre aí que nós estamos trabalhando as 9 marcas da igreja saudável. Ainda faltam algumas. Nós temos aí um entendimento bíblico sobre membresia, que o Isaac vai ministrar a nós aí em breve. Temos a parte sobre o porquê precisamos ter uma sã doutrina bem definida, que também está aí sendo preparada, e a disciplina eclesiástica. São 3 marcas que estão sendo preparadas para nós ministrarmos à igreja. Mas hoje eu vou falar de uma marca que talvez não esteja entre as 9, mas que é bem importante. Aliás, a gente tem conversado um pouco sobre isso, junto até aos músicos, sobre louvor, sobre adoração coletiva, né? Por que adoramos? Como pensamos isso como igreja? Qual o fundamento do louvor e da adoração? E por que nós nos organizamos e temos dentro, por exemplo, do culto público, um momento específico para cantarmos, para entoarmos tons de proclamação, oração e anseios diante do Senhor? E eu quero hoje fazer uma breve exposição para nós de um entendimento teológico acerca da música. Eu não vou conseguir tocar em tantos pontos aqui, porque, óbvio, a gente tem pouco tempo, mas eu quero nos levar a entender um pouquinho acerca da música no louvor e na música dentro da igreja, dentro do elemento congregacional, e olhar um pouco a música dentro das Escrituras, como que nós conseguimos percebê-la dentro das Escrituras, e como a gente pode aplicar um pouco isso à nossa cultura de igreja. Eu conversei com os músicos, ontem tive um grupo, semana passada um outro. Nós estamos tendo uma breve transição dentro da igreja. Como muitos sabem, anteriormente o Diego cuidava do louvor e também dos pré-adolescentes e também das ações sociais. Então nós, nesse momento agora, o Diego vai se concentrar mais junto aos pré-adolescentes e às ações sociais, e eu vou estar auxiliando e conduzindo a banda nesse sentido. Por mais que eu não sou um músico e não entendo quase nada de música, mas eu entendo de teologia e eu sou o pastor da igreja, eu tenho uma responsabilidade, porque tudo que faz parte do culto público faz parte do ensino. E essa é uma responsabilidade pastoral. Eu preciso entender que a parte da música é uma parte essencial da adoração, da liturgia do culto, e como pastor, junto aos presbíteros também, a gente precisa estar um pouco mais incluso junto com a banda, junto com a galera, para ajudá-los a compreender e entender o porquê fazemos o que fazemos. Amém? Vamos abrir um texto lá em Esdras, capítulo 3, verso 11. Esdras, capítulo 3, verso 11. Nós temos, tanto em Crônicas, Reis e Esdras, alguns momentos específicos de louvor que estão associados à construção do templo. Nós vamos ver isso, por exemplo, em Reis, em Crônicas. Quando Salomão encerra a construção do templo, nós temos um período de grande festa e louvor junto ao povo de Deus. E lá na frente, então, quando Esdras está reconstruindo o templo, ou seja, houve um momento em que o templo foi destruído e novamente reconstruído. E se você observar, obviamente hoje eu não vou conseguir expor e passar por todos os textos, mas você vai ver que é o mesmo elemento que está acontecendo, tanto na construção quanto na reconstrução. Aliás, o que a gente vai ler aqui acerca da reconstrução é praticamente uma cópia do que eles fizeram lá na construção. Vamos conversar a partir do verso 10, que diz assim: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor,
conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvores e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Abre comigo também em Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Apocalipse, capítulo 5, verso 9, do 9 ao 14. Quando a gente lê o capítulo 5 inteiro, nós temos um momento, então, que João é colocado diante da revelação do Cordeiro, onde ele está vendo Jesus como aquele que é o único que consegue abrir o livro, e diante dessa realidade, João também vai ser colocado junto a todos, louvando ao Senhor. Eu quero ler um pouquinho desse momento de adoração. Verso 9 diz assim: eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seus seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas, existentes nos céus, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos orientação, pedimos ao Senhor iluminação aos nossos corações, para que possamos cantar, exaltar ao Senhor com honra, com reverência, com amor, com compreensão, que as nossas canções, Senhor, possam refletir a majestade do teu ser, os teus feitos gloriosos e a tua obra redentiva sobre nós. Esse é o nosso pedido e a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Por que cantamos? Talvez essa seja uma pergunta interessante. Por que a gente canta? Por que nós nos expressamos com música? Se nós olhássemos para trás, olhássemos de uma forma histórica para todos os povos, para todas as culturas, podemos olhar isso até hoje, aos povos e culturas, a música está presente. A música está presente no dia a dia, na vida, na existência das pessoas, seja no mundo religioso, seja no mundo secular. A música está lá. E, em certa medida, sempre esteve. A música sempre esteve presente em toda a existência da humanidade. Nós gostamos de cantar, mas talvez alguns como eu, que são os cantores enrustidos de banheiro, escondidos, não se expressam diante das pessoas. Alguns músicos mais escondidos não têm habilidade, não têm muito a capacidade de se expressar em público, porém, todavia, nós cantamos. Você já foi em algum lugar, por exemplo, como um estádio de futebol, onde que milhares e milhares de pessoas cantam juntos? Nem sempre aquele time é tão digno de ser exaltado, não é verdade? Tem alguns times aqui em Minas Gerais que estão com muita dificuldade, diante disso. Mas a torcida continua lá, encorajada, embalada, cantando, tentando fazer alguma coisa.
A nossa cultura, ela é permeada de canto. Olhe, por exemplo, para as propagandas, para os filmes, para as novelas, para as séries. Todas elas, em certa medida, são embaladas com canto, com música. E por que isso? Porque talvez a gente perca de vista que a música, mais do que um elemento humano, a música é um elemento que acontece diante de Deus, nos céus. A gente acabou de ler, por exemplo, um texto em Apocalipse, que João tem uma visão do céu, e lá naquele ambiente celestial, o que há diante do trono de Deus? Louvor, música, adoração. Os seres que estão lá, tanto os seres viventes, quanto os anciãos, quanto os anjos, milhares e milhares de milhões, estão fazendo o que continuamente diante do trono de Deus? Estão cantando. Estão cantando. Estão louvando. Há um elemento no nosso canto, no nosso anseio por expressar a nossa voz, a nossa coletividade, que é um reflexo na terra do que acontece no céu. No céu nós vemos o quê? Música, louvor, adoração. E creio eu que esse desejo que temos de cantar é um reflexo daquilo que nós fomos criados para ser. Nós somos uma sociedade de canto, de louvor. Há uma expressão dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, que naturalmente nos leva a cantar. Mas qual o problema? A queda maculou e manchou o ser humano por completo. E todos os elementos pelo qual nós fomos criados para exercer e fazer, receberam, por fim, por meio do pecado, uma mancha, um equívoco. Quantas coisas que nós deveríamos fazer em adoração ao Senhor, em louvor ao Senhor na nossa vida diária, não só com a música, mas nas nossas práticas diárias, seja no nosso casamento, seja no cuidado para com as pessoas, seja na responsabilidade que temos nas outras coisas que nos foi dada como mordomos, mas por causa do pecado e da queda, isso está deturpado. E isso, por vezes, não adora ao Senhor. E a música da mesma forma. Existe um elemento musical na nossa sociedade que não adora o Senhor, que não tem como princípio, primícias, louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor. E obviamente que dentro de uma sociedade secular em que vivemos, isso é natural. Porém, muitas vezes nós suprimos o nosso anseio de externalizar o nosso louvor e a nossa adoração em outros elementos, como, por exemplo, um estádio de futebol. E não tem problema de você ir num estádio de futebol, não tem problema de você ir num show, em participar e ver uma banda, ver uma orquestra, ou participar diante disso. Mas, por vezes, a nossa natureza, que anseia em louvar o Senhor, ela acaba se deleitando mais em elementos distantes da adoração do que propriamente um elemento aos pés do Senhor. Deus nos criou para louvá-lo. E Deus nos presenteou com música. Deus nos presenteou com essa harmonia, com esse ritmo, com esta forma, e em todas as sociedades e épocas nós a vimos. Mas nem sempre em toda sociedade e época esse louvor é entoado ao Senhor. Porque muitas melodias são o quê? Sem significado. Sem um significado que exalte e que seja enraizado no quê? Agora voltando os nossos olhos para a igreja, para o elemento de adoração comunitária. Qual deve ser o centro do anseio dos nossos louvores? Qual deveria ser o elemento que nos conduz, por exemplo, à adoração? A gente leu dois textos.
a gente leu um texto em Esdras e a gente leu um texto em Apocalipse. O texto em Esdras, ao ver o templo sendo reconstruído, ao perceber as maravilhas de Deus que estão sendo realizadas diante disso, o que é expressado no louvor daqueles homens? Deus é bom, os seus feitos, a sua história, a sua realização. Preste atenção no Antigo Testamento. Quando você observar elementos de expressão de louvor, o que você vai ver no louvor do Antigo Testamento? Eles estão sempre recordando os feitos do Senhor. Eles estão olhando para a história de Deus. E eles estão exclamando admiração, louvor, gratidão, expectativa, esperança pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor está fazendo. Primeiro elemento, o elemento da nossa canção é um elemento que exalta os feitos do Senhor. O que o Senhor fez? A exaltação do Senhor que é bom, que é digno, que nos protegeu, que nos guardou, que nos levou até aqui, que nos conduziu nessa expectativa, que está cuidando do seu povo. Esse é um elemento significativo dentro dos nossos louvores. Nós recordamos do que o Senhor fez. Segundo elemento, há um elemento didático de renovação da aliança, do pacto. Quando nós cantamos ao Senhor, nós recordamos do que o Senhor fez e recordamos da sua misericórdia e da sua ação graciosa sobre o povo. Um culto público, por exemplo, que viemos aqui semana após semana, ele é uma espécie de renovação didática do que o Senhor fez por nós. Nós viemos recordar no dia do Senhor o que o Senhor fez por nós. E a principal obra que o Senhor fez por nós é a salvação. É a obra de redenção. Ou seja, os cânticos renovam esse pacto redentivo que Deus fez conosco. Isso deve ser de forma didática ensinável. Eu estava conversando um pouco com os músicos nessas últimas semanas, contando a eles que geralmente é mais comum que algumas pessoas se lembrem dos louvores que foram cantados no dia do culto do que propriamente da pregação. Às vezes elas vão lembrar muito mais e vão cantar aquilo durante a semana e vão ligar no Spotify, no YouTube ou em outra plataforma e vão continuamente relembrar daquilo que foi cantado. Por quê? Porque o canto, ele traz consigo uma espécie de um credo devocional. Ele nos faz gravar coisas que o Senhor fez, que por vezes eu posso pregar aqui 50 minutos, 1 hora, e alguns irmãos talvez se dispersem durante esse período, não se lembrem de algumas coisas, mas eles se lembram através da música. Porque a música tem um facilitador de nós gravarmos, por causa da melodia, por causa da rima, por causa da forma de métrica com que ela é conduzida e porque elas, por vezes, mexem com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. É muito mais comum pessoas no seu leito de morte, no fim da sua vida, se lembrarem de canções do que da pregação expositiva do pastor. Do que de alguns elementos. E é muito comum. Na Reforma Protestante, dizia-se que Lutero matou mais pessoas através das suas canções do que dos seus sermões. Ele foi um grande escritor de músicas e louvores, que auxiliava muitas vezes aquele povo que era muitos analfabetos, que tinham dificuldade, por exemplo, de ir ao texto bíblico e a própria limitação de você ter Bíblia para todas as pessoas, de você ter teologia naquele período para todas as pessoas, livros para todas as pessoas. As músicas alcançavam mais pessoas do que, por vezes, os escritos naquele período da história.
Portanto, a música ela tem um elemento significativo que deve levar as pessoas a serem enraizadas aonde? No caráter redentivo do Senhor. Nós lemos o texto de Apocalipse. O que o texto de Apocalipse está enfatizando? Está enfatizando a obra de Cristo. O Cristo glorioso, o Cristo assentado aos céus. O que aqueles homens estão cantando? Aqueles homens estão cantando juntos, o texto nos fala, um cântico novo. Um cântico novo. Qual é o cântico novo que nós estamos enxergando nos céus? Digno é o Cordeiro que foi morto. Eles estão exaltando a obra redentiva. Digno é o Cordeiro, e ele é digno de receber. O seu sangue comprou, gente de toda língua, tu os constituísse. O que eles estão cantando? Eles estão olhando para a obra redentiva. E eles estão exaltando. Eles estão glorificando. Eles estão olhando para a obra de Cristo, e isso é uma expressão de louvor deles. Aqui um ponto que nós devemos ter cuidado. Hoje, nós temos um mercado de música. E hoje há um mercado de música gospel. Que eu não estou dizendo que ele é errado, que ele é ruim, ou que ele é incorreto. Não estou fazendo isso. Mas muito do mercado de música gospel não necessariamente está conduzindo as pessoas para uma adoração comunitária e redentiva, lembrando dos feitos do Senhor. Grande parte do mercado de música gospel, ele está voltado para as emoções humanas, para o individualismo, para uma esfera devocional. Existem músicas que são muito boas nesse sentido, e eu as canto, você canta elas, nós cantamos, vós cantais, por aí afora. E em tudo elas são ruins? Não. Mas nem sempre ela cumpre o propósito de olhar os atos redentivos do Senhor, os feitos do Senhor, as obras do Senhor. E por vezes elas estão enraizadas mais na nossa experiência, no que a nossa história aconteceu, em ações da nossa devoção, em sentimentos do nosso coração. E eu não estou dizendo que necessariamente elas são erradas ou hereges, não é isso. Mas o que o céu está cantando? Quando há um descortinar de um elemento divino e João tem uma visão celestial, o que ele vê? Qual é a percepção? É gente de toda a língua, tribo, nação, cantando juntos uma canção ao Senhor. O que nós fazemos na terra, ou deveríamos fazer na terra, em relação ao louvor? As nossas canções deveriam expressar aquilo que acontece no céu. Aquilo que acontece diante do trono de Deus. Por quê? Porque se há um anseio nosso hoje por cantar e um desejo intrínseco no nosso ser, esse anseio é um anseio que antecede a nossa existência. A música, como um elemento primário da vida humana, ela acontece porque este elemento acontece nos céus, diante do trono de Deus. Portanto, o nosso cantar deve ser uma expressão dos feitos poderosos do Senhor, da obra redentiva do Senhor, como uma expressão na terra daquilo que a gente vê nos céus. Nós deveríamos ansiar por isso. Por quê? Porque faremos isso por toda a eternidade. Nós devemos sempre lembrar, preste atenção, por exemplo, nos salmos de romagem, na forma que nós temos do Antigo Testamento, dos cânticos do povo do Senhor em peregrinação, quando eles iam a Israel. Como que eram exercido esse elemento de romagem, de peregrinação? O povo, ao caminho desse encontro com o Senhor em Jerusalém,
Eles, ao se aproximarem de lá, eles faziam o quê? Eles exaltavam o Senhor, eles cantavam com esperança e expectativa, havia louvor nos lábios deles da forma com que eles se aproximavam daquele ambiente. Nós somos um povo a caminho. Nós somos um povo em peregrinação. Há um elemento no nosso louvor que é um elemento de expectativa, de esperança, de olhar, né? O salmista vai dizer que ele olhava sobre os montes, com um anseio e um desejo de louvar ao Senhor, de estar na casa do Senhor. Esse é um elemento do nosso louvor, né? Nós nos juntamos e olhamos sobre os montes. De que forma? Com expectativa, com esperança, com um anseio de estar na presença de Deus, como um clamor por isso. C.S. Lewis vai dizer que não valorizar a Deus, por exemplo, nessa vida, não cantar, não louvá-lo nesse sentido, é nós perdermos a principal experiência da vida, que é louvarmos ao Senhor, que é exaltarmos ao Senhor. E o que o louvor é? O louvor, ele é uma expressão de assombro, de maravilhamento, de temor e reverência diante de alguém que é muito grandioso. João, ao olhar aquela expressão, imagina se você estivesse lá. Se nós ficamos um pouco em choque quando nós vamos a um estádio de futebol e vemos 60 mil pessoas, 80 mil pessoas cantando junto, e aquilo nos anima, nos encoraja, nos envolve. Imagina milhares de milhares, milhões de milhões de seres celestiais cantando junto nessa situação. Essa é uma lembrança para nós, que o louvor, ele é sempre esse senso que experimentamos ou ansiamos naquilo que o Senhor há de fazer. O certo é, ao caminho, nós não conseguimos ficar em silêncio. Sabe, o povo, quando se aproximava de Jerusalém, as vozes aumentavam, os cânticos aumentavam, a esperança aumentava, a expressão de alegria aumentava, o desejo pelo Senhor aumentava. E essa deve ser uma lembrança nossa. Cara, quando nós viemos num culto público e nós estamos relembrando os feitos do Senhor, nós estamos relembrando a sua salvação, o pacto, a esperança e a expectativa, as nossas vozes deveriam aumentar. Quando nós olhamos para o canto bíblico, por exemplo, e você pode, ao ler as suas escrituras, prestar atenção nisso, o canto bíblico é sempre coletivo e comunitário. Você não vê nas escrituras, por exemplo, coros ou solistas sozinhos realizando algo. Você vê sempre um elemento comunitário, congregacional, participativo diante disso. E nós, a nossa igreja, além da sua forma de governo, do seu elemento de existência, de ser uma igreja congregacional, nós compreendemos que o louvor também faz parte desse processo, de um canto congregacional. Algo que conversei com os ministros da banda e conversando com eles, qual que é a nossa plateia? Os músicos, eles não cantam para uma plateia de homens e mulheres. A nossa plateia é o Deus vivo. Nós cantamos ao Senhor. Essa é a plateia do louvor. Mas não é uma plateia só do louvor. É uma plateia também da congregação. Quando nós entoamos músicas na igreja, diferente do mundo secular, onde por vezes tem um quesito de entretenimento, de uma relação entre músico e plateia, não é esse elemento na igreja. Nós temos que tomar um cuidado e quebrar esta aproximação tão grande que há
do culto público de um elemento de entretenimento. Não é um grupo entretendo um outro grupo, mas são esses dois como um só grupo, adorando e louvando ao Senhor. Uma plateia de um homem só. Esse é a parte comunitária. Então nós, e aqui, como eu já falei com os músicos, hoje eu quero falar um pouco com a congregação também precisa ter esse cuidado. Porque nós não estamos indo, por exemplo, no culto de domingo, né, como nós vamos, talvez, num espetáculo de algum lugar, uma banda que nós gostamos, num show, num teatro. Esse lugar em si não é ruim, é bom, e nós temos o direito, a liberdade de... Eu fui agora, recentemente, no show do Projeto Sola, e eu já estava lendo muitas coisas sobre isso, e lá eu tive algumas percepções. Eu gosto muito da banda, as músicas são excelentes, os músicos excelentes, mas naturalmente naquele dia a minha percepção era o quê? Havia um elemento em que a banda esperava a resposta da plateia. E isso era comum. Quando você vai vendo um show, qual é a expectativa do músico do show? Ele precisa ter a resposta do povo. O povo vai responder batendo palma, acendendo o celularzinho, fazendo algumas coisas, realizando algo, ou seja, há uma troca entre dois grupos distintos, plateia e músicos. No louvor congregacional não deveria ser assim. Obviamente que há elementos de conjunto entre um e outro, mas o que nós devemos ser? Uma só voz, um só grupo, um só povo, cantando junto. As pessoas que estão no palco, elas estão auxiliando para que as pessoas que estão na congregação participem de forma igualitária. E por isso que a gente precisa ter um cuidado de distinguir um show, um entretenimento, um espetáculo de um culto público. Essas duas coisas são distintas. Mas o nosso evangelicalismo moderno, por vezes tão enviesado a uma modernidade de entretenimento, de individualismo, nós perdemos o elemento de congregação. E a própria congregação e os músicos devem fugir desse elemento de individualismo. Eles devem em si buscarem elementos que auxiliem a cantarmos juntos. Alguns exemplos. Eu não sou contra uma instrumentalização mais afinada, com mais músicos. Isso é bom, isso ajuda. Mas os instrumentos não podem sobrepor a congregação. Eles devem auxiliar a congregação a que eles cantem. E não ter, talvez, uma altura ou um exagero em algumas partes, ao ponto da voz da congregação desaparecer. Eles são elementos de acompanhamento da congregação. E isso deve ser um cuidado para nós. A técnica tem uma responsabilidade. A técnica tem uma responsabilidade de tomar o cuidado para que o som ou alguns ruídos, algumas coisas, impeçam a comunicação entre banda e congregação. Os elementos de música são elementos congregacionais. A adoração é algo que nós não podemos fazer como espectadores. Eu gosto de boa música, de olhar os músicos, de observar os instrumentos, de algo. Eu gosto disso. Né? Talvez você goste disso, e isso é muito bom. Mas o culto público não é um ambiente desse sentido apenas de nós sermos espectadores. É um ambiente de nós participarmos, de nós cantarmos juntos. As nossas músicas, elas devem o quê? Elas devem comunicar algo ao coração das pessoas. E elas também devem encorajar. Quando nós vamos a um estádio e o time está perdendo,
e aí o povo começa a cantar mais alto, começa a gritar mais. O que aquele povo está fazendo? Está querendo encorajar aqueles pernas de pau que estão lá, que ganham 3 milhões e não correm atrás da bola. E o povo começa a se juntar, a cantar mais, a encorajar um ao outro, a motivar. As nossas vozes devem motivar uns aos outros. Sabe, deve haver um elemento dentro da prática cristã de canção em que eu ouço meu irmão e eu sou encorajado pela voz dele, às vezes pelas lágrimas dele, pela emoção dele de levantar as mãos, de bater uma palma e fazer isso. As emoções, elas não precisam ser tolhidas no culto público, mas nós devemos ter um cuidado. Elas também não podem ser feitas de forma artificial. Por exemplo, os músicos não precisam reproduzir na congregação elementos sentimentais. Tipo, é muito comum, né? Às vezes você já foi em algum lugar em que, eu acho que isso não é um problema nosso, mas o músico, sei lá, se ajoelhou, tá chorando, tá extremamente emocionado, e ele quer reproduzir que aquelas outras pessoas tenham o mesmo elemento significativo de emoção. Não precisa fazer isso. Por quê? Porque nós precisamos ter liberdade na nossa devoção nesse sentido. E quando alguém, muitas vezes, incentiva de forma exagerada a emocionalidade do povo. Por quê? Porque às vezes é uma mistura de entretenimento. O músico secular, ele tem uma esfera que ele mede como a sua música alcançou a plateia ou não. É sempre uma resposta da plateia, com expressões, com algo do tipo. O músico do canto ao Senhor, ele não precisa disso, porque ele não está preocupado com a plateia de homens. Ele está preocupado com a plateia de um homem só. Óbvio que existe uma troca, às vezes bater uma palma, um fazer junto, mas ter um cuidado. Você é livre. Cara, eu fico muito feliz quando vejo as pessoas levantando as mãos, cantando, batendo palmas, alguns irmãos chorando. Essa liberdade deve existir dentro do nosso meio, mas ela não pode ser manipulada. Ela não pode ser feita de forma exagerada diante disso. E vocês também precisam saber disso. Porque se às vezes o músico não reproduz o sentimento que você está tendo, está tudo certo. Está tudo tranquilo. Ah, porque eu gostaria que fosse, sei lá, que ele chorasse mais, cantasse, gritasse, expressasse. Por que eu faço isso? Ok, você tem liberdade disso. Mas nós não precisamos criar um falso ambiente espiritual para olharmos e falar, pô, aconteceu esse emocionalismo, então o culto hoje foi mais espiritual ou não. Nós devemos tomar um pouco de cuidado, até mesmo com um triunfalismo prematuro. Nós devemos lembrar que não chegamos e estamos a caminho. E o caminho é bom, mas o caminho também é difícil. Se você depois entrar lá no Google, olha lá como era o caminho de peregrinação, por exemplo, do povo de Israel até Jerusalém. As dores, as dificuldades. Por vezes, nem sempre as nossas músicas precisam ser só músicas extremamente alegres, exaltantes e de triunfalismo. Você olha para os louvores de salmos, você vai ver súplicas, lamento, expressões de dificuldade diante de algumas coisas. Nós precisamos aprender a mesclar músicas que são mais altas e alegres com músicas que são mais contemplativas, que nos levam a meditar, a pensar em elementos da nossa caminhada. E isso é parte da vida cristã. Devemos variar. Nós agora, juntos com o pessoal do louvor, nós vamos fazer um novo repertório. Nós já temos alguns, vamos conversar entre eles, vão ser sugestões dos próprios músicos diante disso, mas aprender que nem sempre a gente precisa, e isso falo com amor a vocês, nós não precisamos somente das músicas de hoje. A gente vive uma cultura
em que nós temos uma forma de receber um tipo musical que é muito comum nos nossos dias, que a gente, como igreja, obviamente ama, canta músicas contemporâneas e novas, mas nós não podemos abandonar toda a historicidade da fé cristã, que traz tantos elementos necessários e bons. Às vezes nós podemos adaptá-la com algum arranjo, com algum tipo de melodia diferente, com algumas coisas, mas podemos beber das fontes do passado e das fontes do presente. Nós, como igreja, não estamos procurando um elemento específico de entretenimento cultural a falar, por exemplo, aos não cristãos e aos ímpios para atender uma demanda cultural da nossa época. Porque isso nos torna escravos, sabe? Nós podemos cantar boas músicas que talvez alguns de vocês cantaram no passado e falaram ao coração de vocês e instruiu. A gente precisa ter um equilíbrio entre o novo e o antigo. E esse equilíbrio é bom. Esse equilíbrio é bom. Por quê? Porque você não é a única pessoa da igreja. A sua faixa etária não é a única faixa etária da igreja. Existem pessoas mais novas, existem pessoas mais velhas, existem pessoas de toda tribo, língua, raça e cor. Então nós precisamos ter dentro do nosso repertório elementos que variem canções, estilos, para atender as pessoas e não apenas para atender uma agenda cultural do nosso tempo. Então vocês vão perceber ao longo dos próximos dias, dos próximos meses, se Deus nos permitir, algumas dessas coisas dentro das nossas expressões de louvor. Por fim, o louvor é tanto uma exigência de Deus como um deleite para nós. O louvor faz parte daquilo que Deus graciosamente faz ao coração do seu povo. Nós cantamos ao Senhor buscando adorá-lo, exaltá-lo e honrá-lo. E é interessante porque aquele que é todo-poderoso e digno, quando nós o louvamos, nosso coração também é preenchido. Nós também nos alegramos, nós nos emocionamos, nós nos sentimos participantes. E por que isso? Porque quando nós fazemos aquilo que nós somos criados para fazer, Deus, em sua graça, responde aos nossos corações e nós também somos enxertados como um elemento de alegria, glória, louvor e honra. E isso é parte. Por isso que é bom cantar. Por isso que é bom louvar o Senhor. Porque o Senhor é bom. E na medida que o conhecemos e o exaltamos, nós também nos tornamos participantes desse elemento. E esse é um convite para nós, que nós possamos cumprir essa exigência divina, mas sempre com a lembrança, né, que nós somos criados para louvor e glória do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós encontramos a principal expressão de deleite da nossa existência e dos nossos desejos. Amém, povo de Deus? Vamos orar por isso? Senhor Deus, nos abençoa como igreja, para que haja em nós um senso de responsabilidade, um senso, Senhor, de reverência diante da Tua majestade e da Tua glória. Que as nossas músicas, que o nosso louvor comunitário sejam sempre em lembrança dos feitos do Senhor, da obra redentiva, e que nós possamos compreender que, como Teu povo, somos chamados para expressar aqui nessa terra aquilo que acontece de forma ininterrupta diante do Teu trono. Que os nossos louvores, Senhor, Te agradem, Te honrem, comuniquem quem o Senhor é, os Seus feitos, os Seus atributos, a Sua obra redentiva. Que essas verdades entoadas junto ao nosso povo marquem, gravem nossos corações, que nós possamos aprender, possamos proclamar palavras verdadeiras e que o Teu nome seja exaltado e engrandecido em nosso meio. Ajuda, Senhor, a nossa congregação a ser participativa,
a tirar, por vezes, desejo de entretenimento, individualismo, e que eles possam ansiar em cantar junto, em louvar junto. Ajuda, Senhor, nossos músicos, livra-nos, Senhor, da vaidade, do exagero, de desejos errados diante do louvor, e que nós possamos lembrar que o Senhor é a nossa única plateia e que nós desejamos juntos cantar em adoração, em temor e em reverência a Ti. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, vamos tomar um café lá e até daqui a pouco.